Por gentileza, nos coloquemos de pé para uma abreviada meditação na Palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos falar sobre os embaixadores de Cristo. É o trabalho que estamos realizando e precisamos abordar este assunto uma vez mais. Capítulo 5, verso de número 17 em diante. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Tem alguém do seu lado? Oremos uns pelos outros. Senhor Deus, que nos reuniu mais uma vez em tua casa, com teu povo, diante da tua palavra viva e eficaz. Aqui estamos necessitados, carentes, para realizar o teu trabalho com toda ousadia, com toda coragem, com toda a sorte de dons espirituais. Abençoe ricamente cada um desses obreiros, cada um dos teus filhos, suas famílias. Santo Deus, a vida espiritual, a vida ministerial, a vida profissional, a vida familiar de cada um. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queiram tomar os seus lugares. O embaixador de Cristo, ele tem uma mensagem. A mensagem é essa: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Se você olhar um pouco atrás, neste capítulo, na minha Bíblia tem esse título. Não sei se na tua tem. Antes do verso 11 tem aí: o ministério da reconciliação. E você nota, eu estou com a Almeida Revista e Corrigida, que a partir do versículo 11, este é o assunto central. A isto Paulo está dedicado a escrever dentro deste capítulo. Esta carta é uma carta de muita expressão pessoal do apóstolo Paulo, porque o seu apostolado estava sendo colocado em dúvida. E ele, que havia iniciado esta igreja conforme Atos dos Apóstolos, o capítulo 18, lá está o nascimento da igreja de Corinto. E mesmo porque, quando Paulo chega em Corinto, o apóstolo, ele vem de uma cidade onde os resultados foram pequenos. Pequenos assim, não é? Aos olhos humanos. Atos 17, ele passou na cidade de Atenas. E lá
a conversão, a inclinação para atender o Evangelho foi muito pequena. Principalmente quando ele mencionou a palavra ressurreição. Porque para os filósofos gregos isso era um absurdo, que pudesse o corpo voltar a viver, a ressurreição. Para os filósofos, o corpo é uma prisão da alma. Assim pensavam eles. E logo, não havia lógica de pensar que depois que a alma sai de um corpo, voltasse a ele. Ou seja, eles ouviram Paulo porque gostavam de novidades. Foram para o Areópago e Paulo apresentou o Evangelho, utilizando-se da sabedoria que Deus lhe deu, de uma das estátuas que estava ali, naquela cidade, ao Deus desconhecido. E sobre este Deus é que Paulo falou no Areópago. Nele nós nos movemos, vivemos e existimos. É Ele que dá vida e respiração. Ele que dá todas as coisas. E entre tantas mensagens, anunciou Cristo e a sua ressurreição. Muito bem. Não foi tão satisfatório o resultado numérico. Algum até se converteu. E quando ele chega em Corinto, talvez não muito animado, Deus lhe dá um ânimo. Porque quando você está em baixa, Deus também dá uma sacudida. E disse para Paulo, Paulo, não tenha medo não, eu tenho muito povo nesta cidade. E assim ele se animou, começou a igreja lá em Corinto. Os anos passaram e ele ficou acompanhando o desenvolvimento daquela igreja. Ele recebia mensagens de irmãos de lá sobre situações que vivia aquela igreja. Tinha deixado aqueles irmãos bem estabelecidos. Aliás, quem é que não quer uma igreja dirigida pelo apóstolo Paulo? Se a gente anunciar, olha, na semana que vem vai dirigir a sua congregação o apóstolo Paulo. Oh, meu irmão, que maravilha, não é? Até no terceiro céu ele foi, glória a Deus. Mas ele não ia contar as histórias do terceiro céu. Mas, surpreendentemente, havia uma insistência contra os ensinos de Paulo no que diz respeito à dieta, aos rituais judaicos. E por ele não colocar tanta ênfase nessas coisas aparentes e visíveis, então ele foi questionado. É curioso que o pastor Walter, tenha lido um trecho dando conta disso no capítulo 3. Mas toda a carta se envolve neste assunto. E Paulo precisava, de alguma forma, se manifestar. E ele se manifestou, entre tantas coisas, dizendo sobre o ministério da reconciliação que ele recebera de Deus. Que o próprio Deus tomou a iniciativa na própria vida de Paulo. E aí, vocês leram comigo, a partir do verso 11 até o verso 17, dentro desse trecho bíblico, Paulo segue falando, depois de falar sobre o tribunal de Cristo, daquilo que ele adquiriu, ao saber da parte de Deus, que nós seremos julgados. Versículo de número 10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A partir dali, do verso 11 em diante, ele fala de 3 motivações importantes para ele continuar o ministério.
A primeira motivação, logo depois aí no versículo de número 11, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Ora, se eu estou lidando com Jesus, que será juiz no tribunal, num tribunal, então eu deverei ter temor de Deus. E Paulo considerava isso a primeira grande motivação para o seu trabalho. Temor de Deus. Não é medo de Deus, é um respeito a Deus. Porque Deus tudo vê, tudo sabe. Você crê nisso? Amém, meus irmãos? Então, pelo tribunal de Cristo, sabendo que isto é uma realidade futura, já é uma grande motivação. Mas não era somente essa. O versículo 14 traz a segunda motivação. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o constrangimento, que pode ser traduzido como o que governa os atos de Paulo no seu ministério, o que impulsiona os atos de Paulo no seu ministério, era saber, era compreender que o amor de Cristo, que Deus a si mesmo por todos nós, não é? E por nós morreu e ressuscitou, se ele, Jesus, não pensou em si, não foi egoísta, mas veio a este mundo pensando em nós, Paulo pensou assim: além de eu temer a Deus, sabendo que vou ser julgado pelos meus atos, eu também devo, em gratidão a Deus, não viver mais para mim, mas viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então tem hora que você quer desanimar do seu ministério, mas você já recebeu aí duas motivações. A primeira, de que tudo que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal, será apresentado no tribunal de Cristo. E segundo, o que Cristo fez, a demonstração do seu amor, tem que replicar na nossa vida, tem que acontecer na nossa vida. Você não vive mais para você. Você tem coragem de dizer isso para o irmão do seu lado? Você não vive mais para você. Amém, meus irmãos? Por isso diz: não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você pode glorificar a Deus? E aí vem um terceiro fator de motivação, antes de chegar no assunto mais com que vamos nos dedicar. O versículo 17. Aí, diante de tudo que ele escreve até o verso 16, ele começa assim: assim que quer dizer, diante disso que eu acabo de apresentar, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. Não somente o temor a Deus, por causa de um tribunal que nos aguarda, não somente o amor de Cristo, demonstrado exemplarmente para nós, como também eu mesmo me tornei uma nova criatura. Passo não somente a ser diferente, mas a ver as coisas de um jeito diferente. Se você é uma nova criatura, você entende que Deus estabeleceu uma nova criação. Tudo que foi feito sem Ele não se fez. Tudo foi feito com a presença do Verbo de Deus, inclusive a nova criação, porque nós somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Então, essa terceira motivação diz respeito a quem a gente é e ao que a gente entende hoje sobre a existência. Hoje, nós não podemos ser governados pelo mundo visível, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os falsos profetas queriam intimidar Paulo, dizendo que ele era fraco de presença, não tinha uma pregação muito convincente, era de uma aparência muito desprezível, mas é assim mesmo. Olhando nós para Jesus, beleza alguma víamos para que o desejássemos. E assim, um apóstolo como Paulo foi desprezado. Não se admire se você for desprezado no seu ministério. Não se admire se as pessoas não valorizarem, não disserem assim: nosso Deus, ele não tem assim uma presença, ele não se impõe, ele não tem assim um glamour, ele não tem nem dinheiro, ele é pobre, ele é feio, ele é fraco, não é? As pessoas ficam procurando essas coisas que o mundo coloca como padrão, não é? E aí ficam elegendo pastores e pregadores da moda, né? Que tem uma certa aparência. Mas é assim mesmo, irmão. O Evangelho, ele deixa tudo de cabeça para baixo. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo fazia questão: eu não vim a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Você pode glorificar o Senhor por isso? E assim, após esse breve resumo, vou ser rápido aqui, ele diz, começa o verso 18 dizendo: e tudo isso, tudo que ele acabou de falar, essas três motivações que ele apresentou, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai fazer 3 pedidos aos irmãos de Corinto. Essa noite nós só vamos falar de um. O primeiro pedido está aí, até o capítulo 6, verso 2. Ele vai falar sobre a reconciliação. Vocês precisam se reconciliar. O segundo pedido é: vocês precisam me receber como apóstolo, me reconhecer. E o terceiro pedido: vocês precisam rejeitar os falsos apóstolos, os falsos profetas. Este primeiro pedido, que está aqui dos versos 18 até o verso 2, ele traz algumas características, e a gente vai observar agora mesmo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Tudo começa em Deus. Não tem homem neste mundo que possa ter essa iniciativa. Você está aqui, eu estou aqui essa noite, você está no ministério, você está servindo a Deus, porque isso veio de Deus. Tudo começa em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso provém de Deus, que fez o quê? Primeira coisa que Deus fez: nos reconciliou consigo mesmo. Quando duas partes, duas pessoas estão com um relacionamento estremecido, afetado, prejudicado, quem é que tem que tomar a iniciativa? Naturalmente, o ofensor. A parte ofendida muitas vezes fica aguardando isso. Embora o Senhor tenha dito, né?
Se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, deixa ali a tua oferta e vai e reconcilia-te com o teu irmão. Mas naturalmente é isso. Naturalmente falando. É o que se espera. O ofendido vai ser procurado pelo ofensor. Mas a maravilha do Evangelho é que Deus foi ofendido por todos nós. E Ele mesmo tomou a iniciativa. Eu vou reconciliar vocês comigo. Eu vou aproximar vocês de mim. Vocês se afastaram, eu nunca me afastei de vocês. Mas eu vou procurar vocês. Eu vou em busca de vocês. Você pode glorificar a Deus por isso? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, uma palavra chique que se usa é alienado. Então, muitos ficam alienados, afastados. Você se lembra do primeiro casal? Ao pecar, o que fizeram? Se esconderam de Deus. Por que é isso? Mas é Deus que toma a iniciativa. Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse. Você acha que Deus não sabe onde você está, irmão? Deus sabe onde a gente está, Deus sabe onde a gente anda, Deus sabe o que a gente faz, e Ele está sempre nos procurando. A bondade e a misericórdia de Deus são extraordinárias. Quando você vê Jacó no val de Jaboque, quem é que entra em luta? Não é Jacó que entra em luta com o anjo, é o anjo que fere Jacó. Bendito seja o nome do Senhor, para que ele mudasse de vida. Deus luta com a gente, Deus insiste com a gente. A gente é teimoso, obstinado, rebelde, desobediente, até um ponto em que Deus vai ferir a nossa coxa. A gente sai mancando, mas sai salvo. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. É isso que interessa. De que adianta correr ligeiro para o inferno? É melhor ir mancando para o céu. Você pode glorificar a Deus? Então, meus irmãos, o nosso Senhor aqui tem a iniciativa. Era necessária a reconciliação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A reconciliação precisava acontecer. Não dá para fazer de conta que não tem nada a ver com a gente. Todos pecaram, não tem um homem, não há um justo sequer. E como foi que ele reconciliou? Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando Deus resolveu reconciliar, Ele com seus inimigos, que somos nós, porque nós, segundo Paulo aos Romanos, não éramos somente pecadores, inimigos de Deus. Se nós, sendo inimigos de Deus, disse Paulo, como é que Deus fez? Deus tratou todos os inimigos dele como filho, e tratou seu filho como inimigo. Pendurando o seu filho na cruz, Deus tratou Jesus, o justo, como inimigo, para nos tratar como filhos. Você pode glorificar a Deus por isso? Você faria isso com seu filho? Você, para salvar o inimigo, você crucificaria o seu filho? Pois o eterno Deus fez isso. Bendito seja o nome do Senhor. E diz aqui, nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e foi além. Não somente nós ficamos reconciliados, mas recebemos um ministério, o ministério da reconciliação. Tem gente que na igreja diz, eu estou na igreja, mas eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Eu não sei se eu vou pregar, se eu vou cantar, se eu vou administrar, não é? A maioria quer administrar, né? A maioria, não é? Quer mandar. Alguns vêm congregar e eu digo assim, irmão, lugar que de mandar está faltando, mas de obedecer tem bastante. Bendito seja o nome do Senhor.
e logo dá as costas, vai embora, que não teve uma brechinha para mandar. Mas aqui está um ministério que todo mundo deve ter: o ministério da reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor. É certo que Paulo lembrou disso, certamente do caminho de Damasco. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Porque Deus já estava espetando a vida de Paulo faz tempo, irmão. Depois que matou Estevão, consentiu na morte de Estevão, a consciência dele ficou ardendo. E o Senhor então cai dizendo: Senhor meu e Deus meu, bendito seja o nome. Quem é Jesus a quem tu persegues? Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Deus entrou neste mundo para reconciliar o homem, o pecador, com Ele, consigo mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Todo mundo pode ser salvo, mas somente serão salvos os que reconhecerem isso. Amém, irmãos? Aqui não está uma defesa de salvação universal. Pronto, Jesus morreu na cruz por todos os homens, assim todos os homens serão salvos. Não, pare com isso, não é? Pare com isso. Nós temos que pregar, nós temos que insistir. Por isso que Paulo vai escrever daqui a pouco aí: reconcilieis com Deus. Se não fosse necessário o homem tomar essa decisão de aceitar a reconciliação, Paulo não pregaria isso. Mas está anotado logo aqui, daqui a pouquinho você vai ver isso, no verso 20. Então, meus irmãos, os homens deveriam responder pelos seus pecados. A palavra aí, não lhes imputando os seus pecados. Deus deveria considerar, e considera, todos os homens responsáveis pelos seus atos, pelos seus erros. Eles tinham uma dívida. Essa imputação quer dizer, tinha débito, devia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus estava em Cristo fazendo o quê? Pegando as cédulas que eram contra nós e cravou na cruz. E nós fomos perdoados nas nossas dívidas. Você e eu devíamos, mas Ele pagou a conta. Você pode glorificar a Deus por isso? Então o Evangelho, ser um anunciador do Evangelho, é ser uma pessoa agradecida. Você não faz nenhum favor para Deus em ir numa praça e distribuir folheto, não é? Você não faz nenhum favor para Deus de anunciar lá na universidade, lá na fábrica, na residência ou na vizinhança que Jesus Cristo salva. Você não está fazendo favor nenhum. Você está somente agradecendo a salvação de sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O assunto é muito sério, muito dramático, mas a gente diz numa palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Imaginem vocês o que passou o Senhor. Verso 20. E ele diz: e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, esse ministério da reconciliação funciona através da palavra, através da pregação. É assim que os homens vão ser reconciliados. Por isso que nós precisamos meditar neste assunto, anunciar, pregar este assunto.
porque é este assunto que reconcilia, é falar dessa misericórdia de Deus, que apesar de nossas faltas, nossos erros, nossas maldades, Ele resolveu colocar tudo isso sobre o seu próprio Filho. Bendito seja o nome do Senhor. E se isso acontece, acontece o que está no verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, qual é o plano de Deus? Nos torna reconciliados e nos dá uma missão. Agora vocês vão ser embaixadores de Cristo. Glória a Deus! E vão rogar aos homens. O que é rogar? É pedir com insistência, com intensidade, com súplica mesmo, que os pecadores se convertam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é uma atividade, não é, sem nenhum sentido, para se ver livre de uma tarefa. O pastor disse, tem que ir nessa praça, pelo amor de Deus, senão a gente fica até mal visto. Não, irmão, vai lá pensando o seguinte: eu vou rogar por um pecador, para um pecador, como se Deus por nós rogasse. Você vai ser boca de Deus, onde você evangelizar, bendito seja o nome do Senhor. A nossa autoridade não está nos nossos títulos. Não chegue lá pensando, eu vou converter a pessoa, porque agora eu me chamo de pastor, né? Pastor para muitos agora nem quer dizer nada, quer ser apóstolo, não é? Vice-deus, alguma coisa assim. Então as pessoas não estão, alguns, não é, na igreja ficam desanimados. Vai ser separado, irmão? Vai para quê? Vai para diácono. Está longe então, meu Deus do céu, até eu chegar onde eu quero, está longe. Irmão, pelo amor de Deus, você não é somente um diácono, um crente, um cooperador, um presbítero, um pastor, evangelista. Você é um embaixador de Cristo. Quando você abrir a sua boca, ore a Deus: Senhor, quando eu abrir a boca, eu quero que pareça que é Jesus que está abrindo a boca. É como se Deus por nós rogasse, como se Deus tomasse a sua boca e essa pessoa ouvisse o próprio Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso? Estamos terminando. Era necessária a reconciliação. Era necessário que Deus iniciasse a reconciliação, porque nós não tínhamos interesse em Deus. Ele é o que iniciou a nossa reconciliação. Ele utilizou-se da morte do seu filho na cruz para nos reconciliar. Bendito é o nome do Senhor. E aqui diz o versículo 21. Como é que isso aconteceu? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então esse versículo 21 diz, qual é a motivação do embaixador de Cristo? Quando ele for anunciar o Evangelho, ele tem que entender o seguinte: Deus tomou todas as nossas culpas e colocou sobre o seu Filho, e colocou a justiça do seu Filho sobre nós. Que troca foi essa? Você pode agradecer a Deus por isso? Aquele que não conheceu o pecado, nem pensou no pecado, ele sabia o que era pecado. Claro que Jesus, quantas vezes advertiu para que as pessoas não pecassem? Ele sabia o que era pecado, mas nunca experimentou. O pecado nunca entrou no coração e na mente de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não está escrito que Deus o fez pecador. O que essa frase quer dizer é que o pecado de todos os homens foi colocado sobre o seu Filho. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós entramos com os nossos pecados
e Deus entrou com a justiça de Cristo. Por isso a Bíblia diz que nós fomos justificados. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que é a justificação. O que é a justificação, pastor? A justificação é que Deus olha para você como se você nunca mais tivesse pecado. E olha que antes de acabar o dia de hoje, você poderá ainda pecar. Amanhã você pecará, depois de amanhã pecará, mas todos os seus pecados passados, de hoje e do futuro, já foram pagos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você foi justificado por toda a sua vida, porque você recebeu a justiça de Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Agora, não vai caber este assunto aqui hoje. Você da justificação vai para o próximo passo, que é a santificação objetiva, real do dia a dia. Mas agora você não é mais escravo, veja bem, agora você é livre. Louvado seja Deus. Você agora tem noção, agora você tem um despertar espiritual. Muito bem. Aí chegamos e falamos, já terminando, dos mensageiros desta reconciliação, que são os embaixadores de Cristo. E vamos terminar? Essa mensagem é urgente. Essa mensagem é urgente. Capítulo 6, verso 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Será que a graça de Deus chega em alguns e parece que não tem utilidade? Sim, infelizmente essa é uma realidade. Parece que não produz o efeito, não transforma num embaixador de Cristo. Ou ele não creu perfeitamente nessa reconciliação. Então, o verso 2 diz, porque diz, frase de Isaías, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Moral da história: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Você pode glorificar o Senhor por isso? Então essa mensagem da nossa reconciliação, do nosso ministério de reconciliação, da nossa chamada para ser embaixador de Cristo, é urgente, não pode esperar, porque as almas estão perecendo. Hoje é o dia, bendito seja o nome do Senhor. Desde que Cristo ressuscitou até a sua volta, o dia se chama hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. Que o Espírito Santo de Deus continue falando e despertando e levantando embaixadores de Cristo nessa igreja. Leve essa boa nova para frente, meu irmão. Vá para a praça, grite, fale baixo, fale alto, faça o que quiser, mas anuncie Jesus Cristo, teu Salvador. Vamos ficar de pé, agradecer o nosso Deus que nos reuniu aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Os anúncios foram dados. Que Deus a todos abençoe. Alguém precisa receber uma palavra de oração? Tem alguém precisando? Tem uma necessidade, uma enfermidade, quer vir aqui à frente? Vou pedir para o João Paulo, você é especialista aqui. Você vai orar. Vem orar. Ora aqui pelo pastor que está também num tratamento, pastor Zé Antônio. Ore aqui pelo, como é que chama? O Rafael. Hoje nós, pode vir, enquanto você vem, último comunicado, nós distribuímos fotografias hoje, dando conta do andamento da obra no Campo Alegre. Este ano é um terceiro empreendimento importante que Deus está dando para nós, louvado seja Deus por isso. E já estamos concluindo, contratamos uma empresa de Taubaté, muito experiente, que virá fazer a medição,
que servirá de teste para obtermos, né, ideia de funcionamento tranquilo. E espero que nessas 2 próximas semanas, mais tardar, este assunto esteja já encerrado como obra e o culto logo volte à normalidade. Então peço que os irmãos orem, não é? Para mover o coração das autoridades, das pessoas que têm intolerância, para que Deus possa aplacar essas pessoas, não é? E, enfim, a gente quer paz na cidade. Vamos orar por esses irmãos. João Paulo, cura essa gente agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua bênção sobre Teu servo, Tua filha, Teu filho, que está doente, que está enfermo, que está em tratamento. Sim, do alto da cabeça à planta dos pés. Dá saúde para esse irmão. Dá saúde para esse irmão, agora, em nome de Jesus. Dá saúde, meu Pai. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós rogamos a Ti. Toca, Senhor Deus, nessas vidas, ó Senhor. Curas as enfermidades em nome de Jesus. O Senhor conhece, Senhor Deus, aonde estão as dores. Em nome de Jesus, ó Pai, tem poder para curar todas as doenças. Em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos ao Senhor, crendo, Senhor Deus, que o Senhor, Pai amado, é aquele que faz coisas, Pai amado, ainda mais do que nós pedimos. O Senhor tem todo o poder, Senhor Deus, em nome de Jesus. Rogamos a Ti nesta hora, Senhor Deus, vai tocando nessa vida, Senhor Deus, vai restaurando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Senhor Deus, Tu és aquele, Pai amado, que tem sustentado até aqui. Senhor Deus, continua sustentando, continua enchendo, Pai amado, que possa, Senhor Deus, o Senhor realizar os desejos do coração de cada um, pois aqui estão pela fé. E a fé, Senhor Deus, em nome de Jesus, cura o doente. O Senhor também é aquele que renova e batiza com o Espírito Santo. Senhor, vai enchendo em nome de Jesus. Nós rogamos ao Senhor nesta hora, nós pedimos ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor Deus, alegramos juntamente com os Teus filhos. Receba, Senhor Deus, a nossa gratidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maravilha. Esse nosso prezado irmão veio lá de Recife, né? Glória a Deus. E Jesus está abençoando a vida dele aqui entre nós. Irmãos, orem pelo Messias Pascoal, aquele moço que passou por mais de 15 cirurgias, está com muitas dores. Ore também pelo Adriano, que está assistindo, aliás, vai assistir este culto, porque a pregação, essa segunda parte é publicada. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus a todos abençoe.